Deus quiser. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Boa noite a quem vier nos assistir depois. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que nos assistir no YouTube. E nós vamos pedir o Paulo para fazer a prece para nós, agradecendo a Jesus essa oportunidade bendita. Deus Pai, Senhor de todos nós, Criador do céu e da terra, Criador de todo o universo, grande Mestre Jesus, irmão maior, companheiro e amigo incondicional de todos os momentos, querida Mãezinha Maria Santíssima, amigos espirituais do plano superior, mais uma vez aqui estamos reunidos, com o objetivo primeiro de entendermos um pouquinho mais das lições demorredoras que o nosso grande Mestre Jesus trouxe até nós, e para que tenhamos o sucesso esperado, contamos com o apoio de todos vós, que direcione para cada um de nós o entendimento necessário para podermos entender e, melhor ainda, para que podemos vivenciar esses ensinamentos sempre que o momento estiver a nos pedir. Abençoe a todos nós presentes aqui nesta live, abençoe a todos aqueles que mais à frente irão assisti-la, abençoe os nossos familiares, nossos amigos, e principalmente aqueles que nesse momento se encontram numa situação de dor, de desespero, de desentendimento, de aflição, pois sabemos que tudo que ocorre tem a permissão do Pai Maior. E se tem a permissão dele, tudo que ocorre é para o nosso bem. O que nos atrapalha, nos perturba, é não estar entendendo o sentido dos fatos que nos envolvem no momento. Que tenhamos a mente aberta, maior discernimento, para que esse entendimento se faça presente em nós, e com isso nós possamos estar mais tranquilos, mais serenos, mais equilibrados, e absorvendo com maior intensidade tudo de bom que o momento estiver a nos proporcionar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos, Senhor, de corações ajoelhados, ser conosco, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Então, Paulo, fica à vontade. O Marco, desculpa. Marco, fica à vontade. E se alguém tiver alguma dúvida, né, Marco? Claro, no final a gente começa. Aí a gente pode esclarecer. A gente, o Marco, fica à vontade. Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria imensa voltarmos aqui para conversarmos com os irmãos tão interessados no estudo do Apocalipse, que é a nossa paixão, como é também o estudo dos ensinamentos de Jesus, sendo o Apocalipse o último livro da Bíblia, ensinamento do próprio Cristo, mensagem do próprio Jesus para os destinos da humanidade. Nós fizemos aqui uma apresentação, vamos começar com ela. Um minutinho. Estão conseguindo ver a apresentação? Apareceu aqui a capa do livro. Isso. Bom, então, hoje nós já estamos com a versão impressa na mão, né? Então, nós já temos aí a versão em papel e é um compêndio, uma pesquisa que nós fizemos em torno do livro Apocalipse, à luz do Espiritismo. O nosso tema
é o Espiritismo no centro da grande revelação. Porque o Espiritismo ele não só traz as ferramentas necessárias para entendermos a mensagem, como ele próprio estava previsto nos símbolos da visão, das visões que João teve a respeito do futuro. Nós começaríamos falando do capítulo 1 do Apocalipse, mas para permitir um pouco mais de compreensão de como o Apocalipse aborda os temas das escrituras antigas e da mediunidade depositada no povo hebreu e, por conseguinte, no povo judeu, né, ao passar dos anos, nós resolvemos trazer um exemplo. Então, nós vamos mostrar alguns símbolos que estão no Apocalipse sobre o templo judaico. E o nosso tema hoje é um exemplo sobre como antigas passagens foram trabalhadas para transmitir mensagens sobre o futuro. Vocês vão perceber como que o Apocalipse trabalha, como que ele constrói a sua mensagem. Está lá em Apocalipse 4:1, o trechinho, né? São pequenos trechos que nós vamos compreender hoje. É o início de uma visão que João começa a ter, mais intensa, dentro da corrente de visões que ele tem no livro do Apocalipse. É dito lá: depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. O que é essa porta aberta, hein? E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido, tá? Digitei errado aqui. Movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Para a gente entender esse trecho, vamos visualizar uma construção dessa imagem de João, um pequeno vídeo que eu vou passar para vocês agora. Esse vídeo não necessariamente é fiel aos trechos do Apocalipse, mas já nos ajuda a entender um pouquinho o que a gente vai estudar aqui hoje. Estão vendo o vídeo? Sim. Eu vou tirar o som. Esse é o momento em que João, ele é movido em espírito, né? Desdobra-se mediunicamente, como está lá em Apocalipse 4, e ele tem essa visão da porta aberta. O que é essa porta aberta? Na verdade, é a entrada do templo. Então ele começa a ter uma visão do templo, que é, né, semelhante, a princípio, ao templo de Jerusalém, mas é um templo celeste. Então ele vai lidar com aspectos do templo, como, por exemplo, o altar dos incensos, o altar de queima das oferendas. Aí não mostra no vídeo, mas também aquela bacia que ficava antes da entrada do templo, que é chamado mar de fundição, é uma outra visão que ele tem. Todos esses elementos, eles têm um propósito específico no Apocalipse, né? Então ele entra e, na verdade, quando ele avista essa porta, vocês vão ver no texto daqui a pouquinho comigo, ele vê alguém sentado no trono. Esse alguém sentado no trono é uma representação do próprio Deus. Ele é apresentado de uma maneira abstrata, que não é especificada na figura de um homem de propósito. Esse que estava sentado no trono, ele acaba transmitindo para Jesus um rolo de manuscrito, que é o conteúdo dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Mas eu queria que vocês fizessem essa primeira associação da visão de João com o templo, que aí nós vamos conseguir entender especificamente do que se trata. Vamos só esperar terminar a imagem. Está todo mundo enxergando, né, o vídeo?
Tá dando para ver? Tá. Sim. Então, o que eu queria que vocês entendessem de início é o seguinte: elementos do Templo de Jerusalém constituem uma das principais linhas condutores da primeira parte do Apocalipse. Como assim, Marco? Vamos lá. Já mostrei para vocês que o texto do Apocalipse forma um quiasmo. Ele trabalha com um espelhamento. A primeira parte, que vai de Apocalipse 1 até Apocalipse 11, toda essa primeira parte, esse primeiro braço que vocês estão vendo, de Apocalipse 1 até 11, ele tem como um dos fios condutores principais as imagens do templo. Então, o pano de fundo para organizar as mensagens é o Templo de Jerusalém. E esse templo aparece no céu, e ele vai descendo até os homens, né? Nós vamos conversar sobre isso. É muito interessante. Então, vamos lá. Voltando à leitura. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira falar como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Quando termina o capítulo, que é a primeira parte, os melhores autores entenderam essa divisão do Apocalipse em 3 partes também, tá, gente? Vocês lembram, né? Que nós temos as divisões gerais em 3 partes e aquelas divisões menores em 7 partes, em 7 sessões. Uma está inserida na outra. No final da primeira parte, o texto tem vantagem com o templo. E veja só o que acontece. O templo de Deus é o finalzinho do Apocalipse 11. O templo de Deus, que está no céu, se abriu. E apareceu no templo a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, vozes e trovões. Vocês vão perceber que é muito fácil entender qual que é a mensagem que o texto está querendo passar através dessas formas, dessa construção bem elaborada, bem desenhada. E aqui, especificamente, nós estamos falando da primeira parte do Apocalipse, né? Começa com o templo que aparece no céu, Apocalipse 4, o início ali do ápice da visão, né? Das visões que começam a chegar com mais intensidade para João, e fecha, e nós temos então um fecho com o próprio templo no finalzinho do capítulo 11, que é, como já falei para vocês, o final da primeira parte. Ok, nós estamos ainda só palmilhando o caminho para nós entendermos do que se trata. Está lá no nosso livro. A partir de Apocalipse 4:1, surgem no texto vários elementos que remetem para aspectos de um templo. É o caso do trono, e aí nós estamos citando as passagens do Apocalipse 4, 7, do mar de fundição, do livro, do altar, dos trajes, das trombetas, do turíbulo, que é o incensário, do incenso, dos átrios, dos candelabros, da arca da aliança. O próprio templo é mencionado no final da primeira parte do Apocalipse. Está lá na página 136 da nossa nova versão da pesquisa. Jesus, o condutor da mensagem, seleciona entre as tradições antigas pistas que poderiam ser posteriormente encontradas nas Escrituras. Ao mesmo tempo, ele responde de forma eloquente à religiosidade arcaica, extraindo de velhos ícones sobre os quais muitos se apegaram lições espirituais profundas. Então a gente tem que entender uma coisa, gente. Muitas das lições antigas que o dedo humano materializou, Jesus substitui espiritualizando. Tudo que o dedo viciado humano materializou, Jesus espiritualizou. No Apocalipse ele também faz isso. Ele vai respondendo aqueles apegos antigos. Olha, vocês se apegaram a isso, mas a mensagem espiritual é essa. Vocês se apegaram a isso, mas a mensagem espiritual é aquela. Vocês se apegaram a determinado aspecto externalista, religioso, mas a mensagem espiritual é essa. É o que a primeira parte do Apocalipse faz. E aqui, prevendo acontecimentos a respeito do tempo que nós estamos vivenciando, experimentando agora. Dessa chave maior que é o chamado período do final dos tempos. Então a gente tem que entender o seguinte,
o templo judaico passou por várias fases, né? No início ele era só uma tenda, que era o tabernáculo, que perdurou mais ou menos até 1005 a.C. Depois nós tivemos o primeiro templo, o templo de Salomão, que perdurou de 1005 até a destruição por Nabucodonosor em 586 a.C. Posteriormente, nós tivemos o segundo templo, que começa, cuja construção, na verdade, a inauguração dele, né, em 516 a.C., e ele permanece, o segundo templo, até 70 depois de Cristo, quando ele é destruído pelos romanos, no cerco romano a Jerusalém, por Vespasiano e, posteriormente, por Tito, seu filho. Nessa fase do segundo templo, nós temos a reforma do Herodes, que vai de 19 a.C. até 27 depois de Cristo. E o terceiro templo? Bom, vocês vão ver que essa crença do terceiro templo é uma das mensagens subjacentes interessantíssima que está presente na primeira parte do Apocalipse. É sobre isso que nós estamos conversando hoje. Não falei com vocês que tudo que o dedo humano viciado materializou, Jesus espiritualizou? Não foi isso que nós comentamos? Pois vejam, vamos ver o que Jesus tinha a dizer para os fariseus a respeito do apego templário, que era tão característica, e para os judeus, né? Era tão característica da cultura daquele povo, como é até hoje, o apego a exterioridades religiosas. Vamos pegar alguns trechos do Novo Testamento. Marcos 13. Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construções, olhando para o templo. Disse-lhe Jesus: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Gente, o templo do Herodes, a reforma do Herodes, tinha praticamente terminado, estava novinho. Então era aquele portento, né? Aquelas pedras gigantescas. A estrutura do templo de Herodes era, assim, fenomenal. Tanto é que o tablado ainda está lá. A gente tem uma noção da dimensão gigantesca da reforma promovida por Herodes, né? E Jesus olha para aquilo e fala assim: meu filho, olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Então você já começa a perceber o valor, como que Jesus tinha uma autoridade com relação aos nossos apegos religiosos, especificamente aí com relação à questão do templo. Lucas 19. E como se estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: quando Jesus estava entrando, chegando em Jerusalém, tem até um local hoje, que eles consideram que é esse local onde Jesus chorou, ele parou para chorar, né? Na parte anterior ao vale, você tem uma visão da Porta Dourada, né, que é a porta oriental. Ele parou, viu a cidade e chorou. Viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ah, se nesse dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos, falando para Jerusalém, para a comunidade inteira, né? Pois dias virão sobre ti e os teus inimigos que te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados, que foi o cerco romano em 70. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitado, porque vocês não valorizaram a minha presença. O desprezo daquele povo que recebeu investimento durante anos de mediunidade, quando chega o coroamento, o ápice da história espiritual deles, o Cristo chega e é desprezado. Não é reconhecido como Messias, né? Acredita-me, mulher. Outra passagem. Todas para a gente perceber como Jesus se relacionava com a questão do apego templário. João 4. Acredita-me, mulher, conversando com a samaritana, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Olha só.
Jesus, eu acho que não poderia ter sido mais claro aqui, né? Deus não está interessado em religioso apegado a ritos, a templo, a construções de pedra, não. Deus está interessado nas pessoas que amam Ele em espírito e verdade. Deus é o Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Gente, isso é verdade. A verdade é a essência do ensinamento do Cristo. Primeiro capítulo de João, né? O verbo é o Logos. Um dos sentidos do Logos é a verdade. É a verdade que se fez carne. Jesus é a verdade encarnada na Terra. O Consolador prometido, ele envia como Espírito da verdade. A preocupação do Espiritismo, capítulo 1 da Gênese, do livro A Gênese, de Kardec. Capítulo número 1. A essência do Espiritismo é encontrar, inclusive nas Escrituras, a verdade. Se a revelação não for verdade, não interessa para o Espiritismo. Né? Respondeu-lhe Jesus: destruí esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram então os judeus: 46 anos foram precisos, eles estão se referindo à reforma do Herodes. 46 anos foram precisos para se construir esse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Então ele estava espiritualizando o ensinamento. Percebem? Digo-vos que aqui está algo maior que o templo, se referindo a ele mesmo. Então, vocês estão pegados ao templo, mas a oportunidade que nós estamos tendo aqui do conhecimento espiritual é isso que importa. Né? O que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Aí nós já estamos numa manifestação do Paulo, em que ele entendeu essa mensagem do Cristo. Principalmente o Paulo, né, que sofreu tanto com o institucionalismo religioso, sofreu tanto com os apegos. O que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo de Deus vivo. Como disse o próprio Deus: em meio a eles habitarei e caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui é o final do Apocalipse, tá, gente? Capítulo 22, do Apocalipse 21. Nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Então, as escrituras antigas já explicavam: olha, Deus, ele quer habitar entre os homens. Ele não quer habitar no templo de pedra. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Nós somos o templo de Deus. Então Jesus nos ensina que nós somos o templo, ele é o templo. Ele exerce aqui uma função substitutiva. Ele substitui compreensões. Quando Jesus veio nos ensinar que ele não veio descumprir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ele está querendo nos ensinar o quê? Que ele veio dar cumprimento à verdade. Mas aquilo que não era verdade, ele fez questão de deixar de lado. Vamos lembrar, Jesus, ele tinha compromisso com as questiúnculas e as picuinhas que os judeus construíram em torno do sábado. Os deveres formam o andar segundo a lei no dia de sábado para a cultura judaica, não. Não temos aquela passagem famosa em que Jesus estava curando no sábado, e ele ensina, olha, não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Então Jesus estava demonstrando ali que ele estava dando cumprimento à lei. Mas que lei? A verdade. A lei que a gente vai, cujo conhecimento a gente vai burilando, né? A gente vai lapidando ao longo da nossa evolução. Mas aquilo que são concepções humanas falíveis, isso vai ficando no passado, na poeira do passado. Apocalipse 21, como eu falei para vocês, no finalzinho, vejam o próprio Apocalipse, gente. Ele já nos traz uma completa desilusão com relação à questão do apego a templos. Porque a humanidade redimida, que é o símbolo da Nova Jerusalém, nas palavras de Chico Xavier, nós temos 5 passagens de Chico explicando que a Nova Jerusalém é a humanidade que venceu a regeneração. Então, nesse momento do livro do Apocalipse, que está tratando da Nova Jerusalém, vejam vocês o que acontece na humanidade evoluída. Não vi nenhum templo nela,
pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol ou de lua para a iluminar, pois a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro. Nós vamos entender essa questão da glória de Deus daqui a pouquinho. Por isso que eu grifei, que tem a ver com esse templo lá do capítulo 4, que abre as portas e começa a descer, e se concretiza no finalzinho do capítulo 11, quando aparece a Arca da Aliança. O que significa toda essa simbologia, caminhando por um templo abstrato que desce dos céus? Né? Para a gente entender isso, pessoal, vou mostrar uma coisa linda demais para vocês, que é o livro de Ezequiel. Vejam que legal. No exílio babilônico, Ezequiel vai adiante, antes da destruição do templo, e nessa véspera da destruição ele tem uma visão. Ele tem uma visão cujos elementos são muito parecidos com os elementos que estão de Apocalipse 1 e Apocalipse 4. Não são exatamente iguais, tá, gente? São exatamente iguais. Por quê? Porque eu produzo os símbolos. Ele não tem esse apego às concepções que foram definidas no Velho Testamento. Ele quer que você entenda a essência, aí ele vai trabalhar aquela essência e vai compor uma outra imagem. Entendam isso, que é muito importante. O Apocalipse ele faz um mosaico com pecinhas de toda a Bíblia. Então imagina que você está montando um mosaico. O mosaico é composto de várias pedrinhas coloridas, não é assim? Pois o Apocalipse ele faz isso. Ele pega elementos. Em cada capítulo ele se inspira e reproduz, assim, não reproduz, melhor dizendo, ele ecoa, ele faz eco, ele reverbera uma série de passagens bíblicas. Então você mistura Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel, Zacarias, o Novo Testamento. Uma série de passagens são misturadas e formam uma imagem nova. Se você entende a essência das passagens antigas, você entende o que o Apocalipse está querendo te ensinar. Então eu estou falando de Ezequiel, porque o capítulo 4 se inspira não exclusivamente, ele se inspira também em outras escrituras, como eu falei para vocês. Mas ele se inspira também em Ezequiel. Então, Ezequiel, quando ele está lá na Babilônia, ele, antes da destruição do templo, ele tem essa visão de uma carruagem com a glória de Deus. Uma visão que ele diz que parecia a glória de Deus. Depois vocês vão entender o que é a glória de Deus, mas eu já vou dar uma dica para vocês. Segundo a cultura judaica, não é opinião minha, está nos livros dos autores especializados. A glória de Deus era uma manifestação visível de Deus, ok? Que era uma manifestação mediúnica, né? Trazendo assim, em linguagem simples, que o Espiritismo hoje nos faculta. Então ele vê essa glória de Deus e ela está indo embora de Jerusalém. Ela está saindo de Jerusalém, está deixando de Jerusalém. Por quê? Tem todo um contexto lá no livro de Ezequiel. Está ali por volta do capítulo 8. Em síntese é o seguinte, olha, Jerusalém, você falhou demais. Nós investimos, então, ó, tchau. Vocês viraram as suas faces para Deus, então Deus vira suas faces para vocês. Essa ilustração de virar a face é muito presente no Apocalipse. Deus vira a face, depois volta a face no Apocalipse. Né? Então a humanidade e aí especificamente a Jerusalém, que representa a humanidade toda, na sua missão de espiritualização, depois das suas falhas sucessivas, ela perde o investimento espiritual. E o investimento sai. É a glória deixando Jerusalém. E o próprio livro de Ezequiel vai tentar justificar, mas por que a glória, que é a presença divina também, é uma outra forma de concepção? A gente sabe que é um investimento espiritual.
em termos espíritas, nós estamos falando da pleiade de espíritos que estão ali presentes, investindo naquela comunidade, né? Aquela pleiade, aquela glória está indo embora de Jerusalém, está deixando, né? Vocês vão perceber que aqui nós temos uma visão que corresponde muito, de maneira muito próxima àquela parábola dos lavradores maus, que o próprio Kardec comenta lá no Evangelho do Espiritismo. Né? Aquela parábola que ela é fundamental para interpretar o Apocalipse, que Deus dá uma vinha para pessoas que arrendam a vinha para poder produzir o bom vinho, e aí esse pessoal, aqueles delegatários da vinha, não produzem nada, e Deus vai mandando os seus representantes, olha, vai lá ver como que esse pessoal está trabalhando. E cada um dos representantes de Deus é desprezado, é morto, e enfim, né, deixado de lado de múltiplas maneiras. Até aqui na parábola dos lavradores maus, o Senhor da vinha, que é Deus, vira e fala assim, não, eu vou mandar meu próprio filho, que é a vinda de Jesus. E o pessoal pensa, bom, se o filho vai descer, aí eles vão respeitar, né? Aí vem Jesus, vem o filho, o que os vinhateiros fazem, que são os homens trabalhando na vinha? Matam o filho. É uma representação do que seria feito do próprio Cristo. Ou seja, ali nós temos uma redução simbólica de tudo que foi investido naquela comunidade e foi desprezado. Né? Então a glória de Deus está indo embora de Jerusalém. Está deixando o povo que traiu. Pô, mas pois não? Desculpa, pode complementar que o Rogério, ele está querendo fazer 2 perguntas aqui. Ah, não, guarda na gaveta, nós vamos chegar lá. Guarda aí, Rogério, nós vamos chegar lá. Olha só. Então, veja só. A glória de Deus vai embora em Ezequiel. Lá no final do livro de Ezequiel, lá no capítulo 43, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, Ezequiel viu a glória de Deus deixar Jerusalém, na véspera da sua destruição. Então nós temos passagens, Ezequiel 9, 10, 11. Está aí na tela para quem quiser depois pesquisar. E aí no finalzinho do livro de Ezequiel, ele vê o retorno da glória, voltando para Jerusalém. Eu quero que vocês entendam que esse retorno da glória tem a ver com o templo descendo lá em Apocalipse 4. Vocês vão entender a mensagem daqui a pouco. Então, está lá em Ezequiel, só tirar essa barrinha aqui, Ezequiel 43, versículo 7. A glória de Yahvé chegou ao templo pelo pórtico que dá para o oriente. O Espírito ergueu-me e trouxe-me para o átrio interior, e eis que a glória de Yahvé enchia o templo. Então vamos entender, olha só. Ezequiel, ele fecha o livro dele com a esperança, falando assim, olha gente, a glória de Deus foi embora, mas ela volta. Ela volta para Jerusalém, mas já não é mais a Jerusalém convencional. Esse retorno da glória de Deus já vai ser para a Nova Jerusalém, que é a Nova Jerusalém do final do Apocalipse. Né? Essa esperança que dá fecha ali no livro de Ezequiel, ela se concretiza mesmo com a Nova Jerusalém do final do livro do Apocalipse. Mas vejam vocês, tem 2 momentos. Porque o livro de Ezequiel também prevê o seguinte, olha, a glória de Deus vai entrar pelo pórtico do Oriente. O que é isso? Vamos entender. São os vários ângulos da lei, do Apocalipse, nos mostrando vários prismas para você perceber a mensagem profunda. Vamos lá. Oh, perdão, vou voltar mais um aqui. O que significa essa glória voltando pelo pórtico oriental? Essa previsão que estava em Ezequiel, ela se cumpriu, e ela estava prevista também em Zacarias. Olha que legal, o livro do profeta Zacarias. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta.
ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será eliminado. Um dia nós vamos perceber, já vou falar algumas coisinhas hoje, que isso aqui também está diretamente vinculado a Apocalipse 6, sobre os cavalos. Mas vamos pegar aqui o grosso. O que o livro de Zacarias previu? Ele falou assim, olha, o nosso rei vai entrar, vai chegar humilde, montado num jumentinho. E quando ele chegar, ele vai derrotar os carros inimigos, porque os cavalos representam a postura humana bélica, a postura humana agressiva, que o cavalo era símbolo de guerra. E esse rei humilde que vai chegar no jumentinho, ele vai quebrar o arco de guerra. Aí depois vocês vão entender por que no Apocalipse Jesus aparece com um arco, que é o arco da aliança, que vem destruir o arco de guerra. Você junta ali, ao mesmo tempo, Ezequiel e Zacarias. Mas nós não estamos ainda comentando Apocalipse 6. Eu estou querendo mostrar para vocês sobre a chegada do templo, que começa no Apocalipse 4 e termina no Apocalipse 11. Vamos lá. Então, vocês estão vendo essa imagem aí do templo de Jerusalém? Está todo mundo enxergando? Alô, pessoal? Estamos sim. Ah, ok. Essa parte que vocês estão vendo é o muro oriental. E essa porta, que está ali na foto de cima e ampliada na foto de baixo, essa é a porta oriental, ou chamado portão dourado, ou porta dourada. Esse é o pórtico oriental. Vejam vocês, Ezequiel previu que a glória de Deus ia entrar pelo portão oriental do templo. Beleza? Ok. Zacarias previu que o rei chegaria no jumentinho. Pois adivinhem vocês por onde que Jesus entrou na chamada entrada triunfal em Jerusalém, quando ele estava montado num jumentinho. Foi por aí. Foi no pórtico oriental. Ao mesmo tempo, ele estava dando cumprimento à primeira etapa da profecia de Ezequiel, porque tem a segunda, a gente vai ver daqui a pouco. Ele estava dando cumprimento à primeira etapa de Ezequiel e estava dando cumprimento à profecia de Zacarias, que ele ia chegar como um jumentinho. Então, aqui é Jesus entrando pelo pórtico oriental. Ok? Só uma representação. É uma história que muita gente conhece, né? Está lá na Bíblia. Em Lucas 19, 29 até 44, escrito a entrada de Jesus no jumentinho. Vejam vocês que coisa linda, gente, isso aqui é lindo. Vocês sabem por quê que Jesus entra no jumentinho? Bom, metade das respostas já tem. É porque ele estava cumprindo a profecia de Zacarias, certo? Certo. Mas vejam vocês que legal. Na cultura hebraica, o jumento era o meio de transporte dos juízes. E então Jesus entrava para julgar Jerusalém. É o mesmo julgamento da Jerusalém que começa na primeira parte do Apocalipse. Né? Olha que coisa linda, hein? As coisas vão se fechando, estão percebendo? As peças vão se encaixando. Outra questão maravilhosa, os cavalos eram sinal de militarismo. Então todos os comentadores, eles dizem o seguinte, que se Jesus estivesse em Jerusalém de cavalo, ele estaria mostrando que ele estaria disposto à guerra. Por outro lado, se você entrasse no jumento, você estaria demonstrando a sua inclinação para a paz. Olha que legal. Agora, no Apocalipse 6, em Apocalipse 6, Jesus aparece num cavalo. Ué, Marco, e lá fala assim, olha, ele veio vencedor e para vencer ainda. No Apocalipse 6. Por que vencedor e para vencer ainda? Isso é lindo. Vejam só. Vencedor foi a primeira missão dele, a primeira vinda, que ele veio no jumentinho trazer a paz. O para vencer ainda é o cavalo do Apocalipse, que é simbólico, é a batalha simbólica. Ali Jesus já está reguerreando. Por que ele já está guerreando? Porque são os efeitos
dos ensinamentos de Jesus no planeta. Como quem joga ali um inseticida numa caixa de insetos, né, no esgoto, uma ilustração forte para a gente entender, né? E começa então a efervescência dos ensinamentos de Jesus. Essa é a batalha espiritual do Apocalipse. Por isso que lá em Apocalipse 6 ele aparece ele está de branco, ele aparece num cavalo branco, vencedor e para vencer ainda. Por que vencedor? A primeira vinda dele, ele venceu, e para vencer ainda, a segunda vinda, que é o advento do Espiritismo. E essa segunda vinda é também uma outra fase extensa da reforma cultural e espiritual da humanidade. Agora vejam que lindo lá no livro de Zacarias, vou voltar, olha aqui, olha. Veja o que Zacarias diz. Eis que teu rei vem, ele é justo e vitorioso, vencedor, tá vendo? Ó? Ele vem vitorioso no jumentinho. Aí por isso que o Apocalipse fala que ele vem vencedor e para vencer ainda. Ele já tinha sido vitorioso pela primeira manifestação física na Terra, na sua encarnação, que é a primeira vinda, e para vencer ainda na segunda vinda. Voltei aqui no pórtico, né, oriental, eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que hoje ele está fechado, né? Pois é, quem fechou esse pórtico foi Solimão, o Magnífico, em 1541, porque eram tantos os judeus falando, e era aquele anseio messiânico tão forte a respeito da vinda do Messias, porque eles não aceitaram Jesus na primeira vinda como Messias, né? Eles tinham esse anseio tanto do cumprimento de Ezequiel 43, que ele, enquanto muçulmano e líder do Império Otomano, ele virou e falou assim, quer saber de uma coisa? Para esses chatos desses judeus, eu vou fechar essa porta. E fechou, está fechado até hoje. Quem fechou isso aí foi Solimão Magnífico, em 1541. E ele mandou construir na frente um cemitério, né, porque isso também tem uma conotação judaica, porque o judeu não pode pisar no cemitério, né? Tem toda uma razão disso, tá assim hoje em dia. Vejam que situação, né? E tudo isso por conta do apego, aquele apego formal, material, às coisas que foram sendo concluídas, as profecias, de uma maneira espiritual, né? As profecias foram sendo concluídas de forma espiritual ao longo dos anos. Então isso é lindo, né? A gente entender por que Jesus entrou com o jumentinho ali em Jerusalém. Já comentei com vocês, no nosso último encontro, está lá no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel dizendo sobre os recursos de forma. Lembram que eu expliquei para vocês que todos os textos judaicos, eles são muito trabalhados na forma, e se você seguir aquela forma, é mais ou menos como se você estivesse pegando um corrimão para você não tropeçar. Se você confia na forma do texto, você está segurando um corrimão. Então você vai dando passos seguros, segurando naquele corrimão. Vou ler esse trecho do Emmanuel de novo. Ele diz assim: os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Então, olha, ele tem uma forma bela como uma esfinge, ele é uma escultura, só que é uma escultura em forma de texto. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indescritível de crença e de beleza. Pois então, eu estou querendo mostrar para vocês a estrutura formal da presença do templo na primeira parte do Apocalipse. E aqui eu vou mostrar para vocês como que realmente a forma é imprescindível para a gente interpretar até o Novo Testamento. Vocês não vão acreditar nisso que eu vou mostrar para vocês agora. Trecho que está lá na nossa pesquisa, ok? Vejam isso aqui. Antes de ler, eu vou explicar para vocês. Lá no livro de Êxodo, quando você montava o tabernáculo, que foi o primeiro templo dos judeus,
O tabernáculo era uma tenda, né? Era uma tenda. Você esticava a corda, colocava a lona. Foi o primeiro esboço do templo judaico, hebraico. Bom, existia toda uma ordem para você colocar as coisas no templo, né? Que é a ordem mesmo de você montar ali uma tenda. Vejam vocês que coisa linda. No livro de João, Jesus começa a trazer vários eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. O João foi anotando aquilo na ordem que Jesus foi falando, né? Ele foi lembrando, foi anotando. Então, um dia, na segunda-feira, Jesus fala assim, eu sou isso. Na terça-feira, eu sou aquilo. Na quarta, eu sou... Não foi exatamente nessa ordem, eu estou mostrando para vocês. Pois agora, recentemente, isso é coisa recente, estudiosos norte-americanos descobriram que a ordem do eu sou, no livro do Evangelho de João, é a mesma ordem da apresentação dos elementos do templo no livro de Êxodo. Sentaram na cadeira para não cair para trás? Olha como que o judeu trabalhava a forma. Olha o esmero, né? Na construção do texto. Então vamos ler isso aqui. Ao passo que o livro de Êxodo apresenta elementos relativos ao santuário, capítulo 40, no Evangelho de João é dito, na mesma ordem, que Jesus é o pão da vida, em contraponto à mesa dos pães. Então, primeiro você colocava a mesa dos pães, Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. 2, Jesus, eu sou a luz do mundo, João 8, em contraposição ao candelabro de Êxodo. Depois você tinha que colocar o candelabro. Jesus era a luz do mundo. Eu sou a porta, né? Em comparação à entrada da habitação. Na mesma ordem de Êxodo. Eu sou o bom pastor, em paralelo ao altar dos holocaustos, o local onde você sacrificava as ovelhinhas. Jesus falando, eu sou o bom pastor, substituindo. Estão percebendo? O que Jesus está querendo fazer? Ele está substituindo. Olha, substitui os apegos antigos por isso, né? Eu sou a ressurreição, no cotejo com a bacia da purificação, o local onde os sacerdotes se lavavam para ficarem puros para entrar no templo. Jesus fala, eu sou a ressurreição. 7, é o caminho, em confronto com a entrada do átrio. O caminho do átrio fala, eu sou o caminho. Né? 8, é a videira, em contraste com o óleo da unção. É o parâmetro da verdade, em contraponto aos membros do santuário. Vocês os membros, vocês estão achando que vocês são os donos da verdade? Eu sou a verdade. Eu sou o parâmetro da verdade no mundo. Então, eu só quis trazer esse trecho para perceber, que vocês percebam que lá no Apocalipse, em todo o capítulo 4, quando vão surgindo elementos sobre o templo, o propósito é sempre espiritual, porque o próprio Cristo substituía aqueles apegos sobre o templo e elementos do templo por ele mesmo. Isso é lindo, hein? Está lá no nosso livro, na página, eu acho que eu cortei a página aqui, página 160. Então, agora que a gente fez esse apanhado, nós vamos entender um pouquinho melhor esses trechinhos lá do capítulo 4 que eu peguei para vocês, fechando, né, no capítulo 11. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira falar-me como trombeta disse, sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Fechando a primeira parte do Apocalipse, o templo de Deus que está no céu se abriu, e apareceu no templo a arca da sua aliança. Então vejam vocês o seguinte, há todo um crescendo. As coisas vão, às vezes se repetem, mas sempre com um acréscimo, né? No Apocalipse é assim que funciona. No primeiro capítulo, no primeiro versículo do Apocalipse 4, os estudiosos falaram assim, peraí, olha, se apareceu o templo no céu, uma porta no céu, é o templo. Se é o trono, o que corresponde ao trono de Deus na terra é a Arca da Aliança. Porque o templo judaico não tinha trono. Olha que legal isso para o judeu, uma coisa que foi esquecida na Idade Média.
não é um ser humano falível que fica no trono comandando a vida da comunidade religiosa. É a Arca da Aliança que contém a lei. Então, quando o judeu colocava a Arca da Aliança no altar, ele estava querendo dizer o seguinte: quem comanda a nossa vida é a lei, não é um homem falível. Nós não seguimos a cabeça de pessoas falíveis. Nós seguimos a lei. Então, o padrão de orientação é a Arca da Aliança. Então, quando já aparece o trono, eles já sabem, o correspondente à Arca da Aliança. E aí, para confirmar isso, no finalzinho, quando o templo se aproxima mais e já se abre de forma escancarada, vem a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança chega iluminando todo o conteúdo. Aí você vai entendendo, então estou entendendo por que o templo se aproximava. Porque ele estava querendo mostrar a chegada da Arca da Aliança para os homens. Tá, Marco, mas o que significa a chegada da Arca da Aliança para os homens? Então nós vamos ver. Isso aqui, né, são réplicas da Arca da Aliança, onde ficavam depositados as tábuas da lei, o óleo da unção e o maná. É o maná que caía do céu, lá nos momentos de desterro do povo judeu, né? Então, são visões aí de réplicas da Arca da Aliança. Esses querubins são os mesmos querubins que aparecem no capítulo 4 do Apocalipse. São os mesmos querubins que carregam a carruagem de Ezequiel. Pô, Marco, mas para que eles colocaram aqueles querubins lá? No livro, nós explicamos, um dia nós podemos sentar para explicar. São os chamados quatro anjos da presença de Deus. São as quatro principais entidades espirituais da cultura judaica. Gabriel, Miguel, e eu esqueci os outros dois, né? São os 4 anjos da presença. Esses querubins, os 4 que estão lá no Apocalipse, são os 4 anjos da presença. Mas por que a presença de Deus? Porque tem tudo a ver com a mensagem. A presença de Deus voltando lá de Ezequiel, que vocês vão ver daqui a pouco, né? Então, vão percebendo como as coisas vão fechando. Mas qual que é a mensagem principal aqui da chegada da Arca da Aliança no final da primeira parte do Apocalipse? A Arca da Aliança trazia a lei. Então, quando os estudiosos pegam o texto e falam assim, gente, vocês não estão entendendo? Vocês não estão percebendo que a mensagem da revelação é que virá uma outra revelação, assim como chegou a revelação para Moisés, das tábuas? Se as tábuas estão chegando, a previsão é de que virá uma nova revelação. É a Torá do mundo celestial chegando ao mundo como Torá revelada. A lei do plano espiritual superior chegando mais uma vez ao mundo com um pouco mais de abertura, sendo a Torá revelada, a lei revelada. E vamos ver detalhes sobre isso. Nos trechos são utilizadas as palavras glória divina, presença e face de Deus, tanto no início quanto no final do Apocalipse, né? Vamos entender isso? Todas elas estão querendo trazer uma mensagem só. Qual é? Deixei a chave ali em branco. Vamos ver qual é a mensagem geral de todas elas. A glória é o chamado kavod. O que é o kavod? O kavod, cuja concepção original remonta aos tempos antigos, também significa uma aparição velada de Deus. Uma aparição de uma maneira em que nenhuma forma precisa pode ser discernida. Provavelmente alude a uma manifestação por fogo, luz e fumaça, conectada inicialmente com as circunstâncias em que o culto operava. Ensinamentos dos estudiosos do judaísmo antigo. Então vamos entender. O que é essa glória divina aparecendo? Ezequiel não viu a glória? Ele não viu uma manifestação parecida com a glória de Deus? É o kavod, a palavra hebraica correspondente. Kavod significa pesado, denso. Então os estudiosos, quando eles percebem, eles falam assim, peraí, as escrituras estão se referindo a uma manifestação visível, alguma forma densificada. É uma aparição divina que é materializada, de alguma forma materializada para a percepção dos sentidos humanos. Veja o que o estudioso está falando.
Às vezes ela aparecia em forma de fogo, luz e fumaça. Poxa, nós não vimos nos nossos últimos encontros? O que era a fumaça do propiciatório, quando manifestava a voz de Deus? Shekinah, Kavod. Shekinah, a presença de Deus, materialização da presença divina. Por que fumaça, Marco? Gente, fenômeno de materialização. Por isso que tinha aquela crença que você não podia entrar no Santo dos Santos, que era o local onde ficava a Arca da Aliança, porque a gente sabe hoje, os relatos espíritas nos contam, que lidar com a mediunidade de ectoplasmia, aquela fumaça, né, fenomênica, que é o ectoplasma, é muito perigoso, tem que ser lidado com o maior cuidado. Vejam os ensinamentos, por exemplo, dentre vários, né, estudiosos espíritas, do professor Paulo César Frutuoso, lá no Rio de Janeiro, que trabalhou durante anos com materialização. Se aparecia através de uma fumaça, tem sua razão de ser. Quando Moisés chega lá no Monte Sinai e é tomado de fumaça, aquilo é materialização. Quando Jesus está ensinando, quando ele vai no batismo, lá com João Batista, e desce uma pomba dos céus, né, e vem uma voz, aquilo é um ectoplasma, que eles viram mexendo achando que era uma pomba, que manifesta a voz direta. Com a ciência espírita hoje a gente consegue entender, né? Luz, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, transfigura luz. São várias manifestações da presença mediúnica, são vários ângulos da manifestação mediúnica, né? Presente ali. Então essa glória que estava chegando do templo era aquela mesma glória que eles viam dentro do tabernáculo, dentro do templo, que eles achavam que a glória de Deus estava dentro do templo, por conta das manifestações que aconteciam. É claro, né, a gente imagina um lugar extremamente dedicado, intensamente dedicado à oração, não vai ser um ambiente propício para uma manifestação mediúnica? Tal como é uma casa espírita ali, nimbada do magnetismo da oração, né? Então eles acreditavam que a presença divina se manifestava ali dentro do templo, dentro do tabernáculo, na tampa do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Ok? Então esse é o sentido da glória. É uma presença divina palpável, constatável, uma manifestação espiritual. A glória, agora vejam o que está lá na Bíblia de Jerusalém. Eu peguei alguns trechinhos, a literatura é vasta sobre isso, as explicações dos estudiosos é ampla. A glória de Yahvé é, na tradição sacerdotal, a manifestação da presença divina. Então, eles acabam equiparando a glória de Deus descendo do templo é também a Shekinah, que é a presença de Deus. O que é a Shekinah? Lembra que eu comentei com vocês? Que vem da raiz Shakan, que significa habitar, é Deus descendo, o divino invadindo o terreno, o sagrado invadindo, entrando na realidade terrena, se manifestando aos homens. Então, toda a presença do templo, que culmina no final do Apocalipse 11, ele está querendo nos mostrar a vinda de uma nova revelação, de uma nova manifestação espiritual. Então, todos esses sentidos caminham para a manifestação de revelações. E não bastasse isso, que é uma conclusão que a gente chega, né, conhecendo os sentidos de cada linha aí da cultura hebraica, ainda existem outras dicas no texto. Vejam só. No capítulo 4, versículo 5, quando aparece o trono, o que sai do trono? Relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões. Nós já estudamos no último encontro. Vocês vão lembrar. Quem lembrar, pode falar aí para mim. O que significam relâmpagos, vozes e trovões na cultura judaica e hebraica? Quem lembrar aí? Pode falar. Sem problema. A manifestação? Isso. Relâmpagos, vozes e trovões, na cultura judaica, era a voz de Deus se manifestando para os homens. Também alguns judeus vão dizer que relâmpagos, vozes e trovões são vozes, vozes e vozes.
são as vozes de Deus. Por isso que o Apocalipse termina lá na seção 7, na última seção é a seção das vozes. As 7 vozes de Deus se manifestando. E a última voz é a vinda do Espiritismo. Na última sessão do Apocalipse. Na 7ª sessão. De 7 elementos. São 7 vozes de Deus. Mas por que, Marco? Porque tradicionalmente os judeus sabiam que aquela voz que manifestou para Moisés lá no Sinai, através de relâmpagos e trovões, eles interpretavam que aquela voz una se dividiu em 7. Era algo da cultura judaica. Então, quando você falava para um judeu assim, as 7 vozes, ele já sabia que era a voz de Deus se manifestando na Terra. Hoje a gente faz isso aqui, né? Para tentar entender, poxa, por que 7 vozes? É manifestação espiritual. Né? E vejam que curioso. No capítulo 4, existe um quiasmo menor. No início do capítulo 4, cujo centro, a letra C, lembra que eu expliquei para vocês que o centro do quiasmo sempre traz o trecho que o autor espiritual quer destacar, não é? Pois o centro do quiasmo é aquilo que sai do trono, relâmpagos, vozes e trovões. Então, quando João estava psicografando, o que ele queria que a gente entendesse? Que o principal do capítulo 4 é aquilo que sai do trono. É a mensagem principal, relâmpagos, vozes e trovões. Então, o que ele queria dizer? Olha, presta atenção, o principal aqui dessa simbologia é a vinda de uma nova revelação. É uma outra dica. E a confirmação, vamos ver? Antes de chegar na confirmação, olha que lindo, isso é uma concepção artística que alguns judeus fazem desse trono no céu. Eles sabem que o trono está correspondendo à Arca da Aliança lá no céu, vejam. Então a vinda do trono de Deus é a vinda da lei, chegando mais um pouquinho para a presença humana. Peraí, só um minutinho. Acabou que eu não pulei aqui o texto, mas nós vamos fechar aqui, olha, com a última confirmação. Está lá em Apocalipse 11, 19, quando fecha a apresentação geral dos elementos do templo. O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança apareceu, o que aconteceu? Houveram relâmpagos, vozes e trovões. Então o capítulo fecha dizendo o seguinte, presta atenção, lá no quiasmo menor de Apocalipse 4, 5, o mais importante era a manifestação espiritual. Pois aqui eu estou confirmando para vocês, essa vinda da Arca da Aliança é a chegada na terra de relâmpagos, vozes e trovões, que é o quê? As manifestações espirituais na terra. Estão percebendo como que a simbologia toda, então, caminha nessa costura da vinda de uma terceira revelação? E já mostrei para vocês, para a gente fechar aqui o nosso encontro hoje, já mostrei para vocês que nas 7 sessões do Apocalipse, os elementos principais, né, por exemplo, o 7º elemento da sessão dos selos, o 7º elemento da sessão das trombetas, o 4º elemento na sessão dos sinais, o 7º elemento na sessão das taças, o 7º elemento na sessão das vozes, perdão, eu falei que a sessão das vozes era a 7ª, mas é a 6ª, né? Esses elementos principais são relâmpagos, vozes e trovões. Porque toda sessão quer mostrar que o principal que está sendo preparado no Apocalipse é a vinda de uma nova manifestação divina, espiritual na Terra. O Apocalipse começa descrevendo descrições da segunda vinda de Jesus. E ele termina com as descrições da presença divina na Terra. A segunda vinda de Jesus casa com a Shekinah, que é a presença de Deus na Terra. Então todos esses símbolos convergem. Qual que é o ensinamento? Essa nova revelação vai conduzir a humanidade para a verdadeira presença de Deus na Terra. A missão do Cristo vai vingar, vai frutificar. A vinha de Jesus vai efetivamente um dia frutificar. A Terra vai se tornar aquele Éden final, que é o paraíso final que está descrito nas últimas linhas do Apocalipse. Bom, pessoal, o livro novo, né, está explicando aí com detalhes, aqui eu
tentei pincelar alguns elementos, toda essa estrutura formal do Apocalipse, né? Nós estamos hoje aqui com o volume 2, virão o volume 3, que aí nós terminaremos os comentários de Apocalipse 16 a 22. O volume 4, nós teremos um glossário de termos adaptados ao Apocalipse, segundo o ensinamento dos Espíritos, o Espiritismo. E o volume 1 vai apresentar uma introdução didática para a gente entender como que o Apocalipse casa as escrituras, como que ele converge os símbolos, como que o símbolo, às vezes, tem 3, 5, 7 sentidos, né, que são paralelos, todos eles com proveito para o ensinamento espiritual. E aí é uma introdução mais didática e abrangente. Agradecemos muito, estamos aqui à disposição, como eu tinha comentado, né, com a Jacira, nós não temos hoje pressa, nós podemos ficar aqui conversando até quando vocês cansarem. Então, eu estou à disposição para quem quiser conversar, trocar ideias sobre o tema. Agradeço muito, mais uma vez, a presença de todos. Ai, Paulo, obrigada, viu? Tem coisas aí que eu adorei. Depois eu vou até te perguntar para eu poder estudar fora. Sim. Mas aí, vamos começar pelo Rogério, né? Pois não. O Rogério começou a fazer as perguntas aqui. Rogério, você me desculpa, mas eu prefiro deixar para o final, porque senão eu perco o raciocínio. Não estou te ouvindo. Agora sim. Aumenta um pouquinho. Já deu para ouvir. Não sei se eu consigo aumentar aqui, não. Peraí. Não, mas pode falar. Eu consigo ouvir. Na hora que você estava falando de porta, lá no comecinho, a primeira coisa que me veio à mente foi uma passagem entre duas dimensões. Sim. Tá? Uhum. Aí você falou muito do templo, aí eu fiquei imaginando o seguinte: será que é uma figura bem relacionada ao símbolo do templo, ou essa porta tem um significado de transcender a dimensão também? Excelente, excelente. Olha só, o Rogério jogou a bola para mim cortar. Ele levantou a bola para a gente cortar. Porque olha só, isso, Rogério, é uma das coisas principais que a gente precisa entender na hora de estudar o Apocalipse. Nós, ocidentais, a gente tem uma tendência muito cartesiana de querer pegar um conceito unívoco para cada palavra. Mas na cultura bíblica judaica, uma palavra tem vários sentidos, e todos eles são convergentes. Eu chamo isso de convergência lá no livro. O que é convergência? Você pega várias coisas que caminham, estão juntas, são vários ângulos. Então, essa porta, um dos primeiros sentidos que ela traz, eu explico isso lá no livro, é da mediunidade. Né? Porque o templo não está trazendo o conhecimento, não está trazendo mais um aspecto da lei? Pois é, quando rasga os céus, é a dimensão espiritual chegando na Terra. Então, o que o Espiritismo faz? Ele te permite pegar aquilo que os hebreus conseguiram construir ali a muito custo, e ele te dá um outro nível, você vai só aprofundando. Porque os ensinamentos, gente, da Bíblia, eles parecem aquele buraco que você vai cavando na areia para fazer castelinho de areia. Quanto mais você vai cavando, mais água aparece. Né? Então você vai aprofundando, você vai descobrindo mais águas. Mas isso é invenção? Não é invenção, por quê? Porque os judeus, eles fazem assim. Se você ler o Talmud, você vai falar assim, gente, mas os judeus conversam parecendo hoje os espíritas. Porque o judeu falava assim, olha como que eles estudavam. Passagem tal é isso, mas também é isso, mas também é aquilo, mas também é aquilo outro. Basta você pegar o Talmud. Você vai ver que eles vão mostrando as várias, isso é chamado das várias faces da Torá, as 70 faces da lei. Então você pega um ângulo e desdobra ele em vários outros, e todos eles têm um sentido convergente. Então você vai aprofundando, e é impressionante, né? Você tem um símbolo que está te dizendo sobre as tradições e ao mesmo tempo ele está preparando o caminho para o futuro.
Olha só, ele converge o passado com o futuro. É assim, é algo espetacular. É por isso que eu trouxe aquela passagem do Emmanuel do livro Caminho na Luz, que ele fala, olha, é um monumento de verdades ainda parcialmente decifradas. Agora nós estamos começando a decifrar essas verdades. Ok? Eu vou ler para o Rogério, porque o seu som está baixinho, Rogério. Acho que é por causa do seu fone de ouvido. Oi. Melhorou? Melhorou. É porque eu devo estar meio distante aqui mesmo. Aqui você falou assim, ó, Deus em Ezequiel virou a face para Jerusalém. E aí me veio à mente o seguinte, olha, nós hoje somos chamados de coração do mundo, pátria do evangelho, né? Já pensou se a gente não cumpre o trabalho também, resolve virar a face? Ou isso não é possível de acontecer porque nós já estamos no momento da profecia em que as coisas vão se concretizar de qualquer forma e o mundo vai ser essa Jerusalém mesmo? Como é que nós ficamos no meio do caminho? Excelente, excelente. Veja só. Se a gente falasse que a missão do Brasil está garantida, nós estaríamos incorrendo em erro. Porque o livre-arbítrio sempre existe, não é, gente? O livre-arbítrio sempre existe. Então, o Brasil pode se tornar mais um conjunto de vinhateiros homicidas que desprezou a vinha, e aí, como está lá no final da parábola dos vinhateiros, Deus então avoca a missão e delega para outro povo que vai dar os frutos em momento oportuno, não é assim? Termina? Então, Deus toma a vinha e concede a um outro povo, e porque isso na época, gente, o judeu, quando ele ouvia isso, ele deve ter trincado os dentes de raiva. Porque estava mostrando para eles o seguinte, ó, o que é o outro povo? São os gentios. Os gentios para eles são os cães, são os impuros, são os sujos, né? E Jesus estava falando exatamente com eles. Olha, vocês estão desprezando, sabe o que vai acontecer? A missão de vocês vai ser avocada e vai para os gentios. Imagina, um judeu ouvir isso aqui, o cara pirava, né? Você tá doido, nunca. Pode acontecer com a gente. Ninguém pode falar que está 100% garantido. Agora, por outro lado, a mediunidade de presciência que chega através de Francisco Cândido Xavier, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se você ler com atenção, e aí eu não tenho os trechos aqui agora, mas eu gostaria de ler com você os trechos mais importantes, você vai ver que Jesus é muito positivo sobre isso, porque ele já estava prevendo que ia dar certo. Agora, por que vai dar certo? Porque ele já estava antevendo com a mediunidade de presciência dele eventos e fatos concretos que vão acontecer na história do Brasil, que vão nos conduzir, que vai aproveitar toda essa vocação nossa e vai nos conduzir na porta dessa missão. E nos vai levar a esse sucesso. Então a gente tem que também dar crédito a essa mediunidade de presciência. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Depois você entra no YouTube, você lança assim, Chico Xavier, Centro Espírita Perseverança, 1992. Existe uma palestra do Chico que pergunta para o Chico sobre a missão do Brasil. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, olha, ainda vai soar a hora da participação do Brasil no Concerto Internacional dos Povos. Então tem muita gente falando, né? Tem muita gente falando assim, não, o Brasil já é a pátria do evangelho. Sim, já é. Porque toda missão tem várias fases, né? Assim como um curso numa faculdade tem vários períodos, né? Então toda missão espiritual tem várias fases. Mas o Chico foi muito claro lá no Centro Espírita Perseverança, ele falou assim, vai acontecer um evento futuro que vai ser o gongo batendo para o Brasil. E ele fala assim, serviços imensos nos esperam. Ele fala, preparemo-nos para nos sacrificarmos assim como Jesus se sacrificou. Porque o povo brasileiro vai ser convocado para sacrifício. Ele fala assim, talvez nós sejamos convocados. Quem estiver pensando assim, isso é lorota do mar, por favor, assistam a palestra para vocês não acharem que eu estou inventando isso. Ele fala assim, talvez nós seremos convocados para albergar irmãos de outras terras
que vão procurar o nosso país por conta da paz que não encontraram nos seus países de origem. E ele fala mais, tá? Eu estou aqui só. Então, o Chico está mostrando lá que vai ter um soar da hora diferente para o Brasil lá na frente. Existe ainda algo preparado. A gente não sabe. Né? Vocês não perdem por esperar que vai acontecer alguma coisa aí no plano internacional que o Brasil vai entrar. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a vocação da alma brasileira, com relação à sua capacidade de amar, de abraçar, de gostar do diferente. Né? Vejam vocês o tanto que as outras culturas são marcadas, a maioria delas, quer dizer, praticamente todas, em algum grau ou outro, elas são marcadas por um certo purismo, um certo egoísmo de classe, de xenofobia, em algum grau sempre existe. Né? O brasileiro não tem isso, é impressionante. O brasileiro ama todas as raças. Não significa dizer que não tem racismo, né, gente? Tem. Mas, se você acha que o racismo no Brasil é ruim, visite outros países que você vai perceber com a realidade externa. Né? A realidade externa é muito pior do que a nossa. Então, eu vejo o povo brasileiro muito preparado de coração aberto para a espiritualização, para a espiritualidade, cabeça muito aberta. Você veja que os dogmas filosóficos como diz Emmanuel, palavra de Emmanuel, tá? Das linhas cristãs sectaristas, olha como é que o Emmanuel é forte nas palavras. Ele fala, os outros cristãos são sectaristas, que eles gostam de ficar criando secto, divisão, né? Nós não temos vocação para isso. Mas tem linhas sectaristas, mas mesmo assim, você vê que ainda assim o Brasil, isso não pega, isso não vira uma cultura geral, né? Nós não temos esse acolhimento a esses dogmas antigos, porque como diz o próprio Emmanuel, nós somos aqueles que já estamos cansados de transitar nas várias instâncias das culturas mundiais, e a gente chegou cansado aqui no Brasil. Nós estamos cansados dessas bobagens, o pessoal está aí se fartando de guerra, dessas coisas, a gente está falando, que guerra, cara, que isso, vamos ali, né, vamos lá para casa, fazer uma farofinha lá em casa, tem dessa de guerra não, né? Estou brincando aqui, mas a cultura brasileira, ela é diferente no cenário mundial, ela é diferente. Então, eu vejo que o Brasil tem vocação para vencer as missões que virão no futuro. E vem coisa por aí. Assistam a palestra do Chico. Vem ainda outras etapas da missão brasileira. E leiam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vocês vão perceber lá que Jesus foi muito firme. Então, a frase de Jesus que ele fala assim, mais ou menos assim, o meu coração ficará ligado à terra do cruzeiro até o final dos tempos. Jesus, e outro detalhe, tá? Muita gente gosta de criticar esse livro. Numa entrevista que o Chico deu no Anuário Espírita de 1989, Anuário Espírita de 1989, quem não tiver, compra no sebo, porque é livro que vai sumir. Eles perguntam para o Chico sobre a missão do Brasil, sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí ele explica um monte de coisas interessantes lá. Uma delas, ele fala assim, Humberto de Campos, ao escrever esse livro, ele consultou os registros espirituais das bibliotecas do plano espiritual. Então, de onde você acha que o Humberto de Campos tirou aquilo? Quando, por exemplo, Humberto de Campos traz aquela conversa entre Jesus e João, cujo título é A Ordem do Mestre, está no livro Palavras do Infinito, que Jesus senta com João e fala assim, João, está na hora de mandar o Consolador. De onde você acha que o Humberto de Campos tirou aquilo? Ele foi lá nas bibliotecas, nos registros etéreos do plano espiritual superior, e acessou e viu, assistiu. Hoje você pode abrir, hoje nós aqui no mundo da clave, no mundo primata como o nosso, a gente pode abrir o computador, entrar no YouTube aqui e assistir um vídeo. Né? Eles têm acesso aos registros etéreos do plano espiritual. Então o Chico está explicando, Humberto de Campos, quando ele escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
ele acessou essas informações que estão registradas no plano espiritual superior. Entendeu? Legal. Ô, Marco, Então, sobre esse livro ainda, sobre essa dúvida do Rogério aí, no livro, Jesus, ele trata o Brasil como um hospital. Então, ele já sabia que aqui ia ter gente da melhor espécie, só doente, né? Poucos médicos, assim, tipo assim, o Rogério, médico, ele mandou aqui para curar os doentes aqui do Brasil, né? Mas ele mesmo fala que ele tirou lá dos abismos muitos, né, daqueles que queriam uma oportunidade, já devido a algumas coisas que já estavam acontecendo, né, com os negros, com os índios, ele aproveitou e transformou isso aí. mas olha aqui, Jacira, eu concordo com isso, está lá no livro mesmo. Só que não existe essa ênfase como está sendo ensinado em alguns vídeos aí que a gente tem visto na rede. Lá no livro, ele não dá essa ênfase toda, não, sabe por quê? Você vai perceber, lá nos primeiros capítulos do livro, que Humberto de Campos explica que muitos desses endividados, eles foram bem-sucedidos na missão. E dá a entender que muitos deles reencarnaram até como escravos no Brasil. E eles foram bem-sucedidos na missão. Muitos aprenderam a amar. Então, depois você pega esses trechos lá, porque é importante também, para a gente não ficar assim naquela perspectiva de vira-lata, que nós não valemos nada, né? Humberto de Campos fala, olha, muitos desses homens foram bem-sucedidos, eles se renovaram aqui na pátria já. Então, já tem muita gente de perispírito parcialmente lavado. Entendeu? Já tem gente assim, parcialmente regenerada já. Né? É porque a maioria de nós, né, viemos de fora, né, viemos para cá para resgatar e transformar esse como é que fala, esse país aqui, né, na terra que Jesus queria. Exatamente. Né, com muito suor e lágrimas. E uma coisa que é dita lá muito importante é o seguinte, vocês vão lembrar, salvo engano, é o próprio Eliu, ou Ismael, não me lembro mais, mas ele chama atenção para a nossa missão, nós que detemos o conhecimento do Espiritismo, de trabalharmos na seara de Jesus, e principalmente para aqueles que ainda não têm acesso ao conhecimento. Né? Ele fala, olha, vocês estão indo lá para o Brasil, trocando em miúdos, vocês estão entrando no Brasil para ajudar os filhos do Calvário. Não é para ficar em clube de elite espírita, não é para ficar lá na Torre de Marfim, dos simpósios. Né? Nós estamos aqui nos grandes templos. Nós estamos aqui no Brasil para trabalharmos no chão de fábrica, para ajudarmos ali, né, as bases, as pessoas que estão sedentas de luz, de conhecimento, de esclarecimento. Isso é muito importante para a gente. Rogério tem mais perguntas. Vai, Rogério, depois vai ser a Márcia. Claro, eu vou monopolizar com as perguntas aqui. Não. Olha só, o terceiro templo é só espiritual? Gente, eu não falei do terceiro templo, né? Eu não fechei. Olha só. O Ezequiel traz aquela profecia, não traz? Ezequiel 43? Pois bem, ela foi cumprida quando Jesus entra pelo portão oriental, pela porta dourada do Templo de Jerusalém. Está cumprido. Muitos judeus estão esperando a construção do terceiro templo. Por quê? Como eles não aceitam Jesus como Messias, então eles não aceitam que aquela previsão de Ezequiel foi preenchida e foi cumprida, eles não aceitam. Eles estão esperando a vinda do terceiro templo. Pois o Apocalipse também responde a eles. Porque o terceiro templo ele é imaterial, como o Rogério disse, ele vem dos céus. Ele não chega na terra concretizado. E você veja que tem judeus que já estão entendendo isso, Rogério, porque eu estava assistindo um vídeo de um senhor que estava fazendo entrevistas lá em Jerusalém, entrevistando vários judeus sobre
que eles acham a respeito da vinda do terceiro templo. E tem um deles lá muito lúcido que ele fala assim, não, o templo não é material. O templo é imaterial. Essa profecia foi mal interpretada, né? Só que esse templo imaterial que desce, ele vem através da revelação. O Apocalipse está mostrando em todos os momentos. Ele está mostrando a glória, ele está mostrando a presença, ele está mostrando relâmpagos, vozes e trovões. Todas são setas apontando para o seguinte, preste atenção que é manifestação divina, espiritual na Terra, né? E é uma coisa muito curiosa, né? A primeira vinda de Jesus foi recusada pelos judeus. A primeira vinda do Consolador, que é uma só, né? A vinda do Consolador foi recusada pelos cristãos. Jesus também trouxe a previsão da vinda do Consolador de forma imaterial. Se a gente tiver na nossa mente aquilo que a gente falou no início, tudo que o dedo viciado humano materializa, Jesus espiritualiza, você tem a régua principal para poder interpretar essas profecias. A vinda do Consolador, Jesus falou no sermão profético, ele virá e vai pegar vocês como um ladrão. Ele virá de uma forma que vocês não esperam, né? Virá através de relâmpagos, vozes e trovões. Está lá no sermão profético, que são as manifestações do Apocalipse, que é a vinda do Cristo. Eu também pensei, quando você falou do templo, do terceiro templo, que ele tem aquela dimensão espiritual toda. Eu falei assim, olha, o reino dos céus não vem com aparência exterior. Ótimo, perfeito. Que remete de novo para a questão da reforma íntima, da questão interior, de você se fazer o reino dos céus dentro de você, né? Para essa manifestação toda acontecer, isso me passou pela mente agora. Perfeito. A ênfase do Apocalipse é coletiva. Emmanuel explica isso lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 14. São previsões gerais para o futuro da humanidade, da coletividade humana. Lá no livro Paulo Estevão, Emmanuel explica que a Jerusalém representa a humanidade inteira. Então, toda vez que se fala de Jerusalém, no Apocalipse está falando da humanidade, né? É a missão que já foi projetada para a humanidade inteira, né? Que a humanidade é a Jerusalém que cresce, que vai, na medida que a mensagem do Cristo vai espalhando, a humanidade inteira vai sendo convidada para o reino dos céus. Então, a ênfase da mensagem é coletiva. Mas não quer dizer que essa previsão coletiva vai dispensar a nossa participação individual. Pelo contrário, ela nunca vai se concretizar se não começar da gente, né? Então, é a partir do momento dos nossos esforços individuais que nós vamos ter coletividades formando a Nova Jerusalém. Marco, pode fazer outra pergunta? Você quer perguntar mais ainda, Rogério? Não, só mais um comentário. Claro. Eu fico impressionado como que todas as coisas vão se alinhavando de uma forma tão coerente, tão perfeita, e como as previsões vão acontecendo. Isso me fez pensar assim, gente, nós, quer queiramos ou não, vamos fazer a vontade de Deus, porque as coisas vão acontecendo e você, consciente ou não, você está nesse processo. E me deu muito essa impressão na hora que você estava apresentando isso. Porque é tudo muito bem coerente, muito bem, olha, o passado, o presente, o futuro, o que está acontecendo. Tipo assim, olha, por mais que a humanidade não queira, a previsão está acontecendo, né? Não tem essa opção não querer, parece que não existe, né? Apesar do livre-arbítrio, né? Rogério, aí a gente entra num detalhe que é o projeto divino. Existem os tempos que são franqueados à humanidade para dar o fruto. Isso, de certa forma, está lá na parábola dos vinhateiros homicidas. Deus, ele te entrega a vinha e ele não fica lá, ó, né, reclinado esperando as coisas acontecerem. Ele vai cobrando, manda. Chega a hora que ele fala assim, ó, você não produziu não? Então me dá esse machado aqui, me dá a enxada, você não capinou um mato, toma a enxada de volta. Existe um tempo, existe um limite para as coisas, né? Pois se você for lá no livro A Caminho da Luz,
você vai ver que quando o Emmanuel explica a vinda da coletividade de Capela, olha que coisa curiosa, interessante. Quando ele está falando da vinda daqueles exilados que foram expulsos de Capela, né? Aí você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando eles vieram exilados, expulsos de Capela, porque exilado é uma palavra mais bonita para falar que eles tomaram bomba. Eles foram expulsos, né? Quando eles vieram exilados de Capela, Emmanuel explica assim: uma ação de saneamento geral selecionou as individualidades teimosas, mais ou menos isso. Né? O que ele está falando? Chegou no momento que a equipe espiritual, porque Jesus também é o Cristo lá de Capela, né? Do planeta de Capela. Chegou um momento que a equipe do Cristo lá falou assim: Senhor, acabou, está na hora de separar o joio do trigo, né? E se a gente for lá em Mateus 13, aqui, ó. Ai, meu Deus, será que eu vou achar agora? Mateus 13. Tá chegando lá, hein? Paciência, ó. Olha as previsões de Jesus sobre o final dos tempos. A colheita é o fim do mundo. Mateus 13, versículo 39. A colheita é o fim do mundo. Então, para o final dos tempos também tem a previsão da separação do joio e do trigo. Não existe mais, não existe essa história de ficar indefinidamente empurrando com a barriga. Quando chega quando os grupos ou as individualidades chegam no limite, os espíritos vão falando: não, você não, tchau, dá licença, dá licença, dá licença. Né? Eles vão alijando. Nossa, é bacana demais, né? A Marta pediu para fazer a pergunta, depois você volta, Rogério. A Marta... Tudo bom? Ela está no... A Marta, ela falou que está num lugar que está muito barulho, ela pediu para eu ler aqui para ela. Ela falou: Jesus no cavalo, nesse significado explicado, me lembrou quando ele mesmo falou que não veio trazer a paz, mas a espada e lançar fogo sobre a terra. Isso, exatamente. Mas essa espada é simbólica, esse fogo é simbólico. Porque olha que interessante. A espada, ela representa duas coisas. Assim, para a gente falar rapidinho. Representa mais. Mas a espada na cultura judaica é a lei, é a Torá. Porque a lei, ela faz discernimento. Ela separa uma coisa da outra. Vou contar uma coisa para vocês nunca mais vão rezar o Pai Nosso da mesma forma. Olha que bonito isso aqui, ó. Não vou explorar tudo da passagem, não. Jesus fala assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, não é isso? Você sabe o que significa santificado no hebraico? Dividido. Como assim? O que significa isso? Santificar para os judeus é separar, é discernir o puro do impuro. Então, você santificar o nome de Deus é você ter discernimento sobre a verdade, porque o nome de Deus é verdade. Você separar as coisas, isso é a espada, porque a espada separa. A espada vem, corta, né, com aquela precisão, ela separa uma coisa da outra, ela divide, ela discerne, ela te ajuda, a lei universal te ajuda a discernir o certo do errado, né? Então ele vem trazer a lei. O fogo é o símbolo da purificação, que é o fogo lá da parábola da separação do joio do trigo. Olha aqui que eles falam: Deus vai pegar a sujeira, o joio, vai colher com a sua pá e vai jogar no fogo. Esse fogo é o agente da purificação, é o mesmo lago de fogo que está lá no final do Apocalipse, que consome todos os elementos inferiores para sempre, sobe a fumaça para o resto da eternidade. Ai, que lindo. É até poético, né? Parece até poema. Poético. Ela fez mais uma pergunta aqui, ela falou assim que tem umas perguntas, se for possível. Ela falou que eu entendi que o livro Caminho da Luz é um livro importante auxiliar no entendimento do Apocalipse. Isso. Há mais obras importantes no Espiritismo, além das obras básicas de Allan Kardec, que auxiliariam o entendimento? Sim. Do Kardec, os principais, para julgar a luz direta sobre o Apocalipse, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo.
né? Do Chico, você pode pegar O A Caminho da Luz, Justiça Divina, o livro Emmanuel, ajuda a ter alguns aspectos interessantes, né, sobre o Apocalipse. Várias passagens dispersas, espaças do Humberto de Campos. Tem muitas mensagens do Humberto de Campos que ele vai direto nos símbolos e traz explicações interessantíssimas, né? Nós tentamos, Marta, na pesquisa, você vai ver que nós tentamos pegar no máximo que foi possível para a gente esses trechinhos da psicografia do Chico e mostrando como que ela vai nos ajudando a entender, a compreender os ensinamentos do Apocalipse, as mensagens do Apocalipse. O Fábio colocou o link lá da palestra do Chico aqui no chat, para quem quiser, tá? E ela perguntou também por que o Apocalipse foi escrito de forma tão enigmática. Será alguma intenção de predestinação ou seletividade do que entenderiam? Acho que tem várias funções. A principal delas, na minha opinião, é a seguinte: o Apocalipse também é uma denúncia. Ele é uma profecia-denúncia, porque ele denuncia os principais traidores da aliança, que é a chamada apostasia. É uma grande traição que viria sobre os ensinamentos do Cristo. O grande agente dessa traição é o Império Religioso Romano. Se a profecia tivesse sido vazada em termos diretos, mais claros, como é o próprio Novo Testamento, eles teriam botado fogo nessa escritura, a gente nunca teria tido acesso a ela. Seriam sumido com isso na Idade Média. Não ficaria um traço dessa mensagem para a gente. Então, esse é o principal, né? O segundo objetivo é o seguinte: o Apocalipse, na minha visão, Marta, ele tem uma função hoje de conquistar o coração dos judeus. Porque um judeu, quando ele pega o Apocalipse para ler, ele fica apaixonado. Ele fala assim, nossa, ele começa a rever uma série de questões da tradição e ele entende quais foram as concretizações das profecias que foram depositadas na cultura do povo dele. Entendeu? Então, são essas, para mim, na minha opinião, as duas principais funções. Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer para o Marco? Porque, coitado, ele já está quase 2 horas aqui falando. Mas hoje a gente ia te explorar mesmo. Claro, fica à vontade. Ô Marco, eu não sei se eu já falei aqui, eu sou apaixonada com aquele livro Somos Deuses Astronautas, e tem um programa, né, que chama Alienígenas do Passado, e as pessoas, e muitos cientistas, eles estudam a Bíblia e sabem a Bíblia muito melhor do que é muito religioso, né? E eles falaram, eu assisti semana passada, falando justamente sobre Ezequiel. E eles falando que a pessoa falou assim, eu não acredito que foi Deus, eu acredito que aquele momento ali foi um alienígena, né, foi um ser de outro planeta, que veio trazer instruções para Ezequiel. Olha como é que a ciência está tão próxima, assim, das revelações, né, da outra dimensão. O que eu acho engraçado é o seguinte, Jacira, eles fazem interface, eles conversam com todos os setores do conhecimento planetário, mas nenhum deles incorpora o espiritismo. Eu acho, parece assim que eles têm medo, né? Existe um desprezo que parece até proposital às luzes do espiritismo, que são as mais claras de todas, né? Não dá para entender por que que as pessoas ainda, por exemplo, teimam tanto em aceitar a teoria geral da mediunidade. Se você entende o funcionamento da mediunidade, você entende uma série de coisas. Olha, por exemplo, vou te dar um exemplo. Os judeus, eles sabiam que existem vários graus de médiums.
eles sabiam que Moisés era um médium excelente, porque na visão deles, Moisés era aquele que teve um contato mais direto com Deus, na visão deles, né? Até diretamente com Deus, por nada, Marta. Eu te agradeço. Eles sabiam, por outro lado, que você tinha outros médiums, né? Assim, eles não usam a palavra médium, mas outros inspirados, que não eram tão fortes assim, né? Ou seja, você tem médium de classe 1, médium de classe 2, médium de nível 3, médium de nível 4, médium de nota 10. Eles já sabiam disso, né? Então, qual que é a dificuldade de pegar e incorporar a teoria da mediunidade, e entender os mecanismos? É uma interface ainda que o pessoal não consegue assimilar, mas está aí, né? Está presente na Bíblia, está presente na ciência, né? Está presente na vida. Mas agora está tendo alguns programas, inclusive tem um programa do médium que ele começou a fazer caixões especiais, e assim que ele começou a fazer esses caixões, a mediunidade dele desabrochou. Então, depois eu até te passo, por favor, o nome. Muito interessante. Aí ele conversa com os familiares e dá recado, e isso é no Discovery também. E no Discovery também eu acho que já é no Netflix. Tem um rapaz que ele sai buscando informação sobre mediunidade e vai em vários lugares e encontra vários médiuns. Depois eu vou passar para você. É muito interessante a gente ver como que isso agora está sendo pesquisado e está vindo à tona. Uma coisa mais importante ainda, né, para terminar aqui o que eu estava falando, sobre o autor do livro Eram Deuses Astronautas, ele disse que foi feita a pergunta para ele, até aqui no programa de entrevista no Brasil, daquele Gentili, a menina perguntou assim, mas a crença numa vida, né, em outros planetas não vai diminuir a crença em Deus? Ele falou, muito pelo contrário. Todos os dias eu faço minha oração a Deus. Quanto mais eu acredito que tenha vida em outros planetas, mais fé em Deus eu tenho. Eu achei muito bacana isso, que uma coisa não elimina a outra. Então, Jacira, posso dar um parecer? Claro. Com relação ao espiritismo, na questão às vezes, parece assim que não há uma aceitação do espiritismo com tudo de belo que ele apresenta. Eu tenho por mim o seguinte: tudo que vem para ficar, ele é gradativo, ele é lento, ele vai assim, tomando conta do espaço de uma forma tão lenta para que todas as pessoas tenham condição de absorver o que ele está trazendo. Porque tudo aquilo que chega e que levanta muita poeira, a hora que a poeira baixa, acaba não deixando nada. É verdade. E o espiritismo, ele é muito sucinto na entrega do que deve ser assimilado, e pouco a pouco. Então, a gente mesmo está dentro do espiritismo há um certo tempo, você vê que você lê uma lição 2, 3, 4, 5 vezes, cada vez que você vê aquela lição, você tira um conteúdo um pouco mais aprofundado do sentido da lição. E assim também todos os outros que ainda não atingiram uma determinada postura, mas pouco a pouco ele vai se conscientizando, e essa conscientização, quando ela é feita assim, bem lenta, é para ficar. Porque é eterno. E aquilo que vem e faz aquela ruaça tremenda, e faz aquele abafa, depois vai embora, acabou. Verdade. Não registrou nada. Muito bom, seu Paulo. Muito sábio, concordo. Pois é, gente. O nome de do caixão aí é Trei, o mensageiro dos mortos. É muito bom. É um motoqueiro muito louco, conversa com os mortos, é muito interessante. Bem, alguém mais quer fazer uma pergunta, aproveitar o Marco aí? Não vamos deixar ele dormir hoje, não? À vontade. Bom. Só agradecer, né? Muito obrigado pela instrução, acho que foi espetacular, viu? Bom, Rogério, obrigado mesmo, eu que agradeço muito.
Ô, Marco, eu também agradeço muito, viu? Muito esclarecedor e muita coisa que a gente, né, tinha uma série de dúvidas e você deixou a coisa assim bem mais clara. É claro que não dá para a gente assimilar tudo, que são muitas informações, mas certamente muita coisa ficou mais esclarecida. Muito obrigado, viu? Obrigado, seu Paulo. Obrigado mesmo. Grande abraço. Olha, eu só tenho a agradecer ao Marco, tenho a agradecer a todos vocês por ter participado Maria, conosco. Marta, William, ao Fábio, todos os demais amigos que estão aqui na sala. Todo mundo aqui que fez questão, né, que está estudando aqui conosco, né? Quem está aí no William é a Norma, nossa amiga Norma, acho que o William é o filho dela. Obrigado, viu, Norma? Eu agradeço, né? Nada, Marco, eu que agradeço. O Marco é uma pessoa muito generosa em compartilhar os conhecimentos dele conosco, e a gente espera tê-lo por muito tempo aqui conosco, né? Estudando aí, até que a gente aprenda, né, Paulo? Como diz o Dirceu Abdala, que foi amigo do Chico, sou o vosso servo. Estou aqui para vos servir. Nós agradecemos muito, de coração. Ô, Rogério, você faz a prece final para a gente? Perfeitamente. Vai me escutar? Está me escutando? Sim. Tá. Senhor Deus do Universo, Mestre Jesus, amigos espirituais, neste momento em que elevamos os nossos pensamentos, Senhor, agradecemos pela oportunidade do aprendizado, da luz, que toca o nosso coração e a nossa mente. Senhor, que a Tua paz, a Tua sabedoria não estejam somente conosco, mas sendo irradiada em todas as direções, para que, antes do que possamos imaginar, possamos dizer que somos todos um só rebanho para um só pastor. Obrigado, Senhor, e saibamos estar contigo agora e sempre. Amém.